Graça e paz para você que já está chegando aí. Michele, Aline, Fernanda. Que Deus os abençoe. Vamos adorar ao Rei dos Reis juntos. Vamos engrandecer aquele que vive. Amém? Adriana, seja bem-vinda. Paz, Patrícia, irmã Piedade, a paz. Carolina, a paz, que Deus te abençoe. Que Deus nos encha de graça nessa noite. Comece a convidar pessoas para estar conosco neste momento de culto. Comece a enviar convites. Paz, Diogo. Maria do Rosário, a paz, minha querida, tudo bem? Comece a convidar pessoas para estar cultuando o Senhor conosco, para estar aqui declarando palavras de oração. Maria Mendes, a paz, seja bem-vinda. Ah, também tenho saudades. Aleluias, vamos aguardar mais uns minutos, os nossos irmãos e irmãs se achegarem. Laninha, seja bem-vinda, se achegarem tanto no Facebook quanto no Instagram, a paz, minha querida, estarem chegando nesse momento maravilhoso de cultuarmos o nosso Deus, nesse momento aí que estamos nos reunindo para engrandecer e adorar aquele que vive, para declarar que Ele é Rei sobre a nossa vida, que Ele é Rei sobre a nossa existência, que Ele é quem está no governo de todas as coisas. Ele é quem está no governo da nossa vida, da nossa casa, no governo da nossa existência. Amém? Glória a Deus, nossos irmãos e irmãs estão se achegando. Que Deus nos abençoe nesse momento glorioso. Nesse momento precioso. Graça e paz, Luci, Marisa, que Deus abençoe vocês. Márcia, seja bem-vinda. A graça e a paz. Gabi, seja muito bem-vinda. Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa encher os nossos corações. Vamos ter um primeiro momento de oração, de engrandecimento do nosso Deus, um momento de gratidão e adoração a Ele. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com esse Deus tão maravilhoso. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós aqui, Senhor Deus, reunidos como igreja do Senhor, nós nos deleitamos por Tua presença. Senhor, nós desejamos ardentemente que o Teu Espírito Santo venha estar presente, Senhor Deus, com cada um dos Teus filhos e filhas que estão neste momento, Senhor Deus, participando deste culto, daqueles que irão assistir essa live, Senhor, mais tarde, que o Teu Espírito Santo de igual modo esteja abençoando. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos aqui. Pedimos, Deus, que o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu amor, porque nós estamos aqui para adorar, para engrandecer, para exaltar o Teu nome, que é santo, para declararmos, Senhor Deus, em uma só voz que nós Te amamos, que nós queremos, Deus, muito mais de Ti nessa noite. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, vem com Tua graça soberana e sobrenatural sobre as nossas vidas. Inunda-nos, ó Deus, na Tua nuvem de glória.
glória. Senhor, que a manifestação da sua presença seja real, Senhor Deus, na minha vida e na vida de cada irmão e irmã que está presente neste momento, daqueles que irão estar, Senhor Deus, assistindo no outro momento. Senhor, que a doce e real presença do teu Espírito Santo venha nos dar discernimento, Senhor Deus, da tua vontade, da tua verdade. Senhor, que a palavra ministrada nessa noite venha encher os corações, venha, Senhor Deus, inundar as vidas. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu agora, Senhor, já inicio esse culto profetizando o teu falar sobre nós, profetizando, ó Deus, o teu agir sobre nós. Senhor Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos lábios, ó Deus, que a tua palavra venha arder em nós, venha aquecer, Senhor Deus, a nossa vida, nos enchendo de esperança, de paz, de renovo. Senhor, que ao término deste culto, Senhor Deus, que a nossa boca se encha de riso. Senhor, que dos nossos lábios saiam, Senhor Deus, palavras de gratidão em cada momento deste culto. Senhor, nós não queremos, ó Deus, simplesmente que os nossos irmãos e irmãs assistam, mas que eles participem e cultuem o teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, ministra o teu poder sobre nós. Pai, em nome do teu Filho amado, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com o teu amor, com a tua graça, Senhor Deus, e passe sobre nós, ó Deus, o teu sangue, para, Senhor Deus, lavar as nossas vestes. Senhor, com corações arrependidos, nós nos apresentamos aqui pedindo perdão. Com corações, ó Deus, abertos ao teu agir, é que nós nos apresentamos e te pedimos, perdoa-nos, Pai, de todas as nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, de tudo que fizemos que desagradou ou entristeceu ao teu Espírito. Nós te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Nicole está aí conosco. Seja bem-vinda, o Juliano. Nós vamos louvar ao Senhor. E enquanto nós louvamos, eu quero te convidar a cantar esse louvor que é muito conhecido, que diz que nós navegaremos no oceano do Espírito de Deus. A palavra de Deus em Provérbios nos diz assim: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aleluias. Louve ao Senhor conosco. Eu navegarei navegarei
da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas, derrama, Senhor, sobre nós, queima-nos, faz-nos arder, faz-nos incendiar com o fogo do Teu Espírito, ó Pai. Faz-nos incendiar, ó Deus, queimar, arder por Tua presença e na Tua presença nessa noite. Senhor, que a mesma presença, que o mesmo fogo, Senhor Deus, que está ardendo em nós aqui no nosso lar, eu te peço, ó Deus, faça arder sobre a vida de cada filho e filha teu, Senhor, conectado conosco neste culto. Senhor, que os teus filhos, ó Deus, possam experimentar da tua doce, graciosa e grandiosa presença. Nós oramos, ó Deus, e entregamos este louvor a ti, pedindo, Senhor, continua conosco, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, a graça e paz, Domitila, Márcia Barbosa, a mãe Landa está aqui assistindo, glória a Deus, um beijo mãe Landa, muita saudade, Tamires, Dona Aparecida, sejam bem-vindas, Raica, Paulinha, que Deus abençoe, Dona Aparecida, um grande abraço para a senhora, que Deus a abençoe, amém, glória a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor, irmã Adir, que Deus a abençoe, aleluias. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, que está em Romanos, capítulo 8. Paz, Inês, seja bem-vinda. Thaís, minha irmã pastora, seja muito bem-vinda, saudade imensa de você, minha irmã, imensa, que Deus te abençoe tremendamente. A irmã Aracia, a paz do Senhor, oh, aleluias, glória a Deus, é tremendo ter pessoas que nós amamos conosco nesse momento de culto, é tremendo, aleluias. Romanos, capítulo 8, no versículo 31, nos diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus, é Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! Nada pode nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Palavra de salvação, palavra de vida, palavra de eternidade para nós. Arielle, Everson, irmã Edna, sejam bem-vindas. Que Deus nos abençoe nesse tempo de palavra. Nós vamos observar alguns detalhes desse texto de Romanos, onde Paulo está prestes a concluir o argumento dele acerca da lei e do pecado e as gloriosas vantagens de estar ligado a Cristo. Ele nos mostra de que Jesus, de quem está em Jesus, nenhuma condenação há. A lei não possui essa capacidade, porque ela está enfraquecida pelo pecado. Refeitos em Jesus e guiados pelo Espírito, agora a nossa forma de pensar foi renovada. A nossa mente está voltada para as coisas do Espírito, que nos conduz à vida e paz. Como filhos de Deus, nós temos a confiança de que nenhuma condenação há para os que creem e nada poderá nos separar desse amor. Não importa quão árduo sejam os sofrimentos presentes ou a glória futura, nada nos separará, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E a frase que nos chama a atenção nesse texto, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? É um resumo de tudo aquilo que Paulo havia escrito até aquele momento à comunidade de Roma. Foi um texto consolador naqueles tempos de medo, de insegurança. Se as adversidades foram grandes, não esqueça: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante da solidão, da crueldade da vida, não se esqueça: se Deus é por nós. Será que isto é assim tão fácil? Será que podemos passar tão facilmente pelos problemas da vida? Podemos resolver todos os nossos problemas e conflitos com a palavra de Deus. Com as palavras, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ver em que situação o apóstolo se encontrava quando escreveu essas palavras. Vamos ver qual foi a inspiração, o que levou Paulo a escrever aquela comunidade romana. Como a comunidade era? Muitos exegetas afirmam que essa carta de Paulo, ela era uma carta doutrinal. Outros leem Romanos também como uma carta pastoral. E eu, como pastora de comunidade, olho por esse lado pastoral. E por isso, essa palavra faz tanto sentido para nós, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela tem poder para nos sustentar diante de qualquer adversidade. A comunidade de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Se entrarmos na carta, pelo capítulo 16, lá no final, nós veremos ali uma lista muito interessante de nomes. São 11 mulheres e 18 homens. É evidente de que a igreja de Roma não se compunha somente dessas pessoas, mas surpreende o fato de Paulo conhecer tantas pessoas sem nunca ter estado em Roma. Nós vemos aqui uma comunidade bastante heterogênea. Sua riqueza está na diversidade, judeus e não judeus, homens e mulheres, escravos e gente de dinheiro. Todos estavam na mesma comunidade.
Essa diversidade fazia com que a comunidade em Roma fosse uma comunidade rica. Roma era o centro do Império Romano. Ali se constituíram igrejas domésticas. A partir do capítulo 15, nós podemos detectar pelo menos 5 grupos diferentes de igrejas domésticas. Na casa de Priscila e Áquila, na casa de Aristóbulo, na casa de Narciso, na casa de Assíncrito, na casa de Filólogo. Essas 5 comunidades nós conseguimos identificar nesse capítulo. E é interessante a expressão os da casa de. Essa expressão quer dizer algo em termos de conceito de família. A família, as primeiras comunidades, elas começaram a se entender como famílias formadas por Deus, que vai muito além das famílias que têm uma ligação de laços de parentesco, laços sanguíneos, mas elas nos mostram que o texto vai trazendo alguns detalhes que nos mostram que os laços de fé e amor eram muito importantes naquela comunidade. As igrejas domésticas também tinham seus conflitos, tanto internos quanto externos. Tinham lá, haviam conflitos em relação à raça de judeus e não judeus, haviam outros conflitos entre os fortes e os fracos, conforme no capítulo 14. Outro conflito ocorreu em relação às pessoas que provocam divisões e obstáculos, no capítulo 16. Frente aos conflitos, Paulo quer chamar a atenção para a questão de dons, no capítulo 12. Portanto, trata-se não apenas de uma carta dogmática, mas profundamente pastoral e discipuladora. Essa carta, ela não trata só de dogmas, mas ela trata de conflitos na vida, de conflitos vividos no dia a dia, de situações experimentadas por aquela comunidade no dia a dia. Mas, e aí a gente vai ficar um pouco mais, com um olhar mais profundo dos versículos 31 ao 39, que foram os versículos que eu li. Mas de onde Paulo tinha tanta certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo tem em mente algumas experiências do Antigo Testamento. Ele nos mostra quando Paulo diz que não poupou o seu próprio filho, no versículo 32, mas o entregou por nós. Ele se refere a Isaac, em Gênesis 22. Também em Romanos 8, do 5 ao 10, Paulo fala do sacrifício de Jesus por nós. Paulo fala do sacrifício sendo ainda nós pecadores. Ele argumenta dizendo que se Jesus fez tal sacrifício por nós quando ainda éramos pecadores, tanto mais agora, sendo já justificado por sua morte redentora, Deus haverá de olhar por nós. Portanto, Paulo argumenta dizendo que somos eleitos de Deus, e ele usa uma expressão do profeta Isaías, em que o eleito de Deus sente segurança, coragem, força diante dos perigos e da ameaça. Você é eleito, você é eleita de Deus, então receba essa palavra profética sobre a sua vida. Você está seguro, você é um homem, uma mulher de coragem, você precisa experimentar a força diante dos perigos e de ameaças. Essa é a palavra de força, de coragem diante do perigo, que não vem de dentro, mas vem do alto. Se você tem enfrentado as dificuldades do tempo presente com coragem e segurança, entenda, essa coragem não vem de vós, ela vem do alto. Ela não vem do seu próprio coração, nem do seu próprio entendimento, nem da sua própria força, mas ela vem do alto. Nesses tempos que nós estamos vivendo, onde essa palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós, é tão conclamada. Quantas vezes nas reuniões de oração nós encerramos o nosso momento de oração declarando essa palavra, e fazemos isso porque cremos
na palavra viva do nosso Deus. Mas nós precisamos entender por que Paulo deixa escrito, por que Paulo nos ensina como ele nos ensina a partir dos seus escritos. Essa palavra é tão verdadeira. Essa força que vem do alto, daquele que está sentado à direita de Deus, é dele, é do Senhor Jesus, e que intercede por nós. Jesus já fez essa intercessão pelas pessoas que o procuravam em auxílio e orientação. Assim foi com doentes, com desesperados. Assim também foi com relação aos seus discípulos. Portanto, nada de glória humana. Nada. Não, a glória não é minha, não é sua. Tudo aqui é obra de Deus em Jesus. A nós nos cabe apenas viver tudo isso em gratidão a Deus, muita gratidão ao Deus que nos amou primeiro. E essa gratidão expressa em nós a obra do reino de Deus que continua até hoje, continua nos dias atuais. Somos justificados para praticar a justiça, paz e a solidariedade e o amor do nosso Deus. Mas Paulo não quer iludir ninguém. A palavra de Deus, ela não veio para iludir o meu e o seu coração, ela vem para nos dar segurança, certeza e paz. Ela vem para nos dar um norte, para nos orientar no caminho. Paulo, ele deixa essa palavra porque existem consequências que a pessoa cristã enfrenta para poder viver o projeto de Deus. Esses são obstáculos que são apresentados num crescente que vai de tribulação até a morte de espada. Talvez consigamos detectar etapas nesse momento. As 3 primeiras, a tribulação, a angústia e a perseguição, marcam em parte as viagens de Paulo. O anúncio do evangelho trouxe-lhe perseguição por causa da palavra. As 2 seguintes, fome e nudez, revelam a situação de Paulo nas constantes prisões que enfrentou. As 2 últimas, perigo e espada, apontam para a consequência de um fim trágico. Com isto, Paulo revela que possuir o Espírito e ser filho de Deus acarreta uma luta contra as forças que tentam sufocar o projeto de Deus. Ser cristão é estar num campo de batalha, mas com a consciência e a atitude de um vitorioso, de uma vitoriosa. Aleluias! Em tudo isso somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não se trata de aguardar uma vitória futura e distante, mas de ser um vencedor já em meio aos conflitos no tempo presente. A razão disso é o amor de Deus que em Cristo venceu definitivamente todos os poderes hostis e injustos. Se eles ainda atuam, é por pouco tempo. Nós olhamos aqui, Paulo ele fala de tribulação e isso é marcado na palavra por suas viagens, pelos lugares por onde ele passou. Quando ele, pelo anúncio do evangelho, ele fala da fome, da nudez, revela o que ele viveu na prisão. Quando ele fala de perigo, a espada, ele está apontando para um futuro trágico. Então nós precisamos ter consciência do que estamos vivendo, de que momento estamos vivendo e como vamos vencer. Nós não podemos ficar aguardando a vitória, mas nós precisamos lutar para obtermos a vitória, que já está garantida através de Cristo Jesus. O amor de Deus pode renovar a vida diante da morte. Os principados e as potestades não serão capazes de vencer essa força do amor de Deus. Nem tempo conseguirá anular esse amor. Forças, altura, profundidade são energias cósmicas, misteriosas, hostis, mas nem mesmo elas poderão resistir ao amor de Deus. Por isso, Paulo conclui: nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Aleluias. Romanos 8, ele fala claramente sobre muitos dos nossos temores,
Para muitos cristãos, ainda hoje, a posição diante da contrariedade é confusa. Diante dos conflitos e das calamidades da vida, não se encontram no lugar nem sentido em sua fé, como se Deus tivesse a obrigação de recompensar com proteção e vida tranquila aqueles que procuram ser disciplinados em sua fidelidade a Deus. Paulo mostra aqui que o sofrimento e as contrariedades têm lugar na vida dos que servem a Deus. Mas existem dois tipos de sofrimento: o injustificável e o consequente. Nós não podemos achar que porque somos filhos, porque nós temos promessas de proteção, de livramentos, nós temos promessa de vida eterna, que nós estamos distantes de passarmos por conflitos e que essas coisas não podem nos atingir, de que tudo isso passa do lado, na casa do meu vizinho, passa na frente, passa, mas não vai me atingir. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O sol da justiça nasce para todos, justos e injustos. Então, enquanto nós estivermos aqui, enquanto o Senhor não nos recolher na glória, nós estamos, sim, podendo dia a dia passar por conflitos, sairmos vitoriosos, passarmos por calamidades e sairmos vitoriosos, porque a nossa esperança não está nas coisas desse mundo. A nossa esperança está em Deus. A nossa certeza de vitória está em Deus. Nada pode nos separar do amor desse Deus tão poderoso. Nada pode nos separar e nos afastar desse Deus glorioso. Nada, nem a distância, nem a morte, nada pode nos separar. Então confie, creia, porque todos os conflitos, porque a calamidade, porque o vírus, tudo vai passar. O Senhor Deus está nos dando vitória. O Senhor Deus está nos dando livramentos, mas nós precisamos ser conscientes de que estamos em batalha. Nós não estamos passando alheio a tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos vivendo em tempos de guerra, guerras espirituais, guerra nas regiões celestes, e nós precisamos olhar para o que Paulo nos diz e não usar esse termo, se Deus é por nós, sem entender por que ele disse porque ele experimentou conflitos, porque ele experimentou calamidades, porque ele experimentou dores, porque ele fazia a vontade do Pai, mas sabia que por essa vontade muitos conflitos o alcançavam. Paulo mostra que isso é para nós que servimos e conhecemos, mas existem esses dois que eu falei, o injustificável e o consequente. O injustificável é aquele que pede resignação diante do mal, que a gente pode fazer isso e é assim mesmo, dizem muitos. É um sofrimento que não tem sentido para Jesus, que resistiu, que não se curvou diante do mal, mas existe também o sofrimento que é fruto do ser cristão. Existe o sofrimento de ser discípulo de Jesus, aquele sofrimento que advém quando não concordamos com o mal, quando protestamos em favor da justiça e da vida. Existe o sofrimento quando nós olhamos a injustiça do tempo presente e sentimos essa dor. Quando nós olhamos e levantamos a nossa voz e declaramos que não aceitaremos tais injustiças, quando nós olhamos para o nosso irmão e entendemos que o amor de Deus não é para eu amar quando, ou quem, ou de que maneira, ou como eu quero, mas que o amor de Deus é para que eu experimente e ame ao meu próximo, porque é uma ordem. Você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo. E quando você vê alguém sofrendo uma injustiça, quando você vê alguém sofrendo alguma necessidade, isso precisa se tornar em conflito para você. Você não pode olhar o sofrimento do outro e passar direto, achar que dá para seguir em frente,
Porque, meu irmão, minha irmã, se você é cheio do Espírito Santo, como eu creio, se você é cheio da presença de Deus, como eu creio, não dá para olhar o sofrimento do outro e passar fazendo de conta que não viu. Eu não vou olhar, porque se eu olhar, eu tenho que ajudar. É para olhar sim, é para levantar a bandeira do Evangelho contra essas injustiças sim, é para termos conflitos? É para termos conflitos, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. Existe aquele sofrimento. Se sofremos por querer o bem, então devemos carregar esse sofrimento com alegria, como vitoriosos, pois é diante desse sofrimento que Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Entende? Porque nós precisamos entender por completo a palavra, porque nós precisamos nos aprofundar nesses textos, porque é diante do sofrimento, por querer o bem ao outro, por querer o bem a alguém, é que Paulo declara, porque ele está lutando contra as bases estabelecidas naquele tempo. Ele está lutando contra os poderes, contra os principados, ele está lutando contra aquelas ordens estabelecidas naquele momento, ordens e lugares estabelecidos que levavam a dor e sofrimento ao outro. Então, quando ele levava a palavra da verdade, quando ele levava o evangelho, as escamas caíam dos olhos, as pessoas se convertiam, paravam, deixavam aquela vida pecaminosa para viver uma vida de justiça, e ao experimentarem essa vida de justiça, muitas vezes Paulo sofria e ele declarava com alegria, porque ele sabia que todos aqueles conflitos, toda aquela batalha tinha um lugar de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A providência divina não diz que nós devemos sempre conservar a esperança em todas as circunstâncias. Há circunstâncias da vida que não há mais esperança alguma. E muitas vezes nós nos sentimos sem esperança. Mas, como eu disse, nós confiamos no Deus que está nos céus. Nós confiamos em Cristo Jesus que está à direita do Pai. Nós confiamos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, se mesmo que a nossa esperança venha se esvair, a circunstância venha a secar, busque aos pés da cruz. Busque ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Apresente-se diante do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que faz parte da Trindade. Apresente-se a Ele e diga: eu não tenho como estar esperando nessa circunstância, mas eu preciso que o Senhor, Espírito Santo, venha gerar em mim paz, para que eu consiga novamente ter a esperança de que dias, de que momentos, de que conflitos serão vencidos, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. Muitas vezes o cristão, a cristã acha que se ela estiver desesperançada em algum momento, é porque ela perdeu a fé, ela abandonou a fé. Não, meu irmão. Exercite a sua fé, entenda o momento que você está vivendo. Paulo declarou: se Deus é por nós, quem será contra nós? No momento que ele tinha consciência de que ele estava vivendo, que somente Deus poderia julgar, somente Deus poderia resolver e solucionar todos aqueles conflitos. Ele tinha essa consciência, e ao tomar essa consciência, nós conseguimos ter a nossa visão aberta, ampliada, de tudo aquilo que o reino de Deus pode nos oferecer. Exercite a sua fé. Quando a morte for abundante, como no tempo agora, quando a crueldade imperar entre as nações, entre os indivíduos, como temos visto muito agora, quando os presídios e os guetos de todas as partes do mundo estiverem repletos de corrupção moral, financeira, como nós temos visto nos últimos anos, quando a fome, a perseguição, a discriminação empurrarem milhões de um lugar para o outro, como nós temos visto, nós podemos proclamar que neste momento, precisamente neste momento, nenhum desses horrores pode nos separar do amor de Deus.
Nenhum desses horrores pode nos afastar do amor de Deus. Deus não foge diante a esse mal. Ele não se separa de nós nos momentos em que lutamos contra o mal. Quando nós olhamos essas circunstâncias e vamos em frente, enfrentando, lutando, proclamando o reino, Deus não está alheio a nada disso. Ele está conosco, nos fazendo vitoriosos nessas circunstâncias, nos fazendo ter um olhar, ter discernimento, nos fazendo ter palavra, nos fazendo ter a direção para vencermos todo este mal. É somente neste sentido que nós podemos dizer que as coisas correm para o bem. A fé na divina providência diz-nos que nada nem ninguém pode impedir de realizar aquilo que Ele determinou na nossa existência. Nós somos justificados para viver e praticar a justiça. Nós somos justificados para a prática de justiça, para a prática de uma vida que leva a justiça a outros. Então, quando eu e você declararmos novamente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda que há circunstâncias que nós só podemos confiar que Ele está conosco para vencer esse conflito. Nós precisamos, em primeiro lugar, diante de calamidade, diante de fatos políticos, diante da doença, diante do vírus que está assolando as nações, em primeiro lugar, nós precisamos olhar a vida. Nós precisamos olhar para quem sofre. Nós precisamos olhar para quem corre risco. Nós precisamos olhar para quem está necessitado. Todo o sofrimento de Jesus na sua morte no Calvário, morte essa que nos salvou, nos justifica para vivermos a justiça, nos justifica para levarmos a justiça, nos justifica para apresentarmos um Deus que nos amou primeiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A que tipo de sofrimento Paulo estava se referindo? A que tipo de sofrimento, quando nós fazemos essa mesma afirmação, estamos nos referindo? A que tipo de afirmações? A calamidades pessoais, a calamidades sociais, a calamidades morais. Porque esse texto que Paulo nos apresenta, ele se encaixa quando nós olhamos para todas essas calamidades. As nossas próprias e as calamidades que os outros estão passando, podem vir passar, ou há calamidades que as nações estão vivendo neste momento com esse vírus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? A confiança na providência divina nos leva a entender que Jesus não foge, nunca fugiu e nem fugirá diante do mal. Jesus não nos abandona à beira do caminho. Ele vai no caminho conosco. Ele vai nos guiando, nos conduzindo. Ele vai nos levando, muitas vezes pela mão, muitas vezes no colo, no caminho, para que o reino dele seja estabelecido, para que o reino dele esteja sendo proclamado. Nós precisamos orar, e que essa palavra, que esse texto, que essa frase não seja somente uma declaração, mas que essa frase venha a ser a minha e a sua oração, que essa palavra venha gerar esperança e certeza de que nada, nenhum dos poderes podem nos afastar do amor de Deus, e que essa palavra venha gerar esperança e vida em nós e nos levar a impulsionar outros irmãos e irmãs a experimentarem e a viverem essa mesma justiça. A fome, a discriminação, mortes, injustiças, mentira. Se a igreja do Senhor, nosso Senhor, orar, tudo isso pode cessar. Nossa irmã Marisa escreveu aqui
É verdade. Nós precisamos olhar para essa palavra e orar sem cessar e clamarmos e entendermos que se Deus verdadeiramente é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Ninguém pode. Porque o Deus que nós servimos, Ele é grandioso. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. O Deus que nós servimos, que nos amou e que entregou o seu Filho, e que durante todo o escrito bíblico, durante toda a constituição do povo dele, durante o período de exílio, durante todo esse período, Ele esteve junto, esteve diante desse povo, guiando, guardando, levando a trilhar caminhos novos. O Senhor Deus tem caminhos de novidade de vida para mim e para você. O Senhor Deus nos diz nessa noite que Ele está guerreando as nossas guerras, que Ele está lutando diante de nós e que nós precisamos crer e não temer que diante de qualquer conflito ou circunstância, Ele nos dará a vitória. Mas não é uma vitória pacífica, nem uma vitória passiva. Uma vitória que nós esperamos num tempo longínquo. Não. O Senhor tem vitória para o tempo presente. O Senhor tem vitória para este momento que nós estamos vivendo. O Senhor tem vitória para este momento, o conflito que você pode estar passando, que às vezes você acha que vai demorar ainda para ser resolvido, o conflito que você está vivendo, o Senhor tem vitória para a sua vida. O Senhor tem vitória para essa situação. Talvez o seu conflito não seja com todas as adversidades que estão no externo. Como nós vimos no texto, era um tempo de igrejas domésticas. Não era o que estava lá no externo. Mas às vezes o conflito é o que está dentro. Um conflito em família, um conflito com o seu cônjuge, o conflito com o seu filho, o conflito no trabalho, em várias circunstâncias que pode estar sendo gerado conflito. Entenda, você é filho, você é servo, você tem um Deus que você pode recorrer. Você tem uma palavra que você pode recorrer. Você tem uma oração a fazer. Você tem um coração a abrir diante de Deus e sem cessar apresentar diante daquele que vive e reina e reinará para todo sempre, toda e qualquer necessidade. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Não existe quem possa contra a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, igreja viva, atuante, igreja caminhante, igreja que proclama, igreja que experimenta a presença, que experimenta o reino, que experimenta a vivência com o doce Espírito de Deus. Então entenda, essa palavra é para mim, é para você. O Senhor hoje, que Ele possa encher a sua vida com refrigério, que Ele possa encher a tua vida de esperança, que Ele possa te dar a certeza da vitória e te constituir sobre as nações, que Ele possa te constituir sobre as nações, profeta e profetisa de Deus, que Ele possa fazer com que o abrir dos teus lábios, a palavra dEle venha fluir e encher o seu coração de palavra, de salvação e vida, para que você que foi justificado, que foi justificada, possa levar a justiça e a verdade a tantos outros que necessitam. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento de palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus que nos amou primeiro, o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós, é o Senhor quem tem gerado esperança e vida em nós, é o Senhor quem tem nos dado um norte, que tem nos dito que caminhos devemos trilhar, de que maneira devemos prosseguir. Então nós te agradecemos, Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado,
porque o Senhor é real, é verdadeiro e é poderoso para realizar infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Senhor, que essa palavra venha gerar vida no interior dos teus filhos e filhas, que essa palavra possa apresentar uma nova direção àqueles que estão vivendo conflitos, que estão vivendo, Senhor Deus, porque estão vivendo momentos de aflição. Senhor, que essa palavra de esperança possa, Deus, nos fazer deitar e termos uma noite em paz, uma noite, Senhor, de descanso e de renovo na Tua presença. Nós glorificamos o Teu nome e te pedimos, continua, Senhor Deus, conosco durante o restante dessa noite. Senhor Deus, continua falando aos nossos corações, que nós, ó Deus, venhamos, ó Pai, ouvir a voz do Teu Espírito e discernirmos aquilo que o Senhor está desejando para cada um de nós. Nós oramos, ó Pai, com muita gratidão e alegria no nosso coração, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem derramado mais e mais do Teu amor sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluias. Antes de nós encerrarmos esse culto, alguns irmãos e irmãs já estão sabendo da flexibilização que está sendo proposta, para a nossa cidade. E eu peço que os irmãos e irmãs fiquem atentos no grupo do culto, nas nossas redes sociais, para estarem sendo orientados, para estarem sendo tendo as devidas orientações que nós necessitamos ainda de adequação, mas que você esteja orando por essa causa, que você esteja orando para que esse vírus venha a ser verdadeiramente dissipado das nações, porque nós sabemos que na nossa cidade nós ainda estamos tendo um índice alto de contaminação. Então, por favor, meu irmão e minha irmã, se cuide. Se você não tem necessidade, não saia de casa. Se sair, use máscara, leve um álcool em gel na bolsa, lave as suas mãos. Nós não estamos longe do perigo, nós ainda estamos passando por situações de risco, então se cuide, por favor, porque muitas pessoas saem porque estão trabalhando, tem necessidade de ir e trabalhar, mas se você ainda está vivendo de quarentena, se você ainda está podendo ficar em casa, fique em casa, oriente suas crianças para que elas não venham ser contaminadas, oriente sim os seus idosos para que eles não venham ser contaminados, para que a gente possa num tempo breve e oportuno ver tudo isso acabando, ver tudo isso passando. Faça isso em nome de Jesus, amém? Vamos receber a bênção, que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, as doces consolações, cuidado e poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém, amém. Um abraço no coração de cada um de vocês, um grande beijo. Eu amo vocês, eu amo estar tendo esse momento aqui de culto com vocês. Que Deus nos abençoe e nos guarde durante essa semana. Vivam uma semana na presença, experimentando a justiça e o poder de Deus. Amém? Glória a Deus.